Falando sobre a charge, né, e as figuras de linguagem que compõem. E eu coloquei alguns exemplos, modelos para vocês. Eu coloquei uma charge aqui, tema, crítica ao sistema penitenciário. Aí eu coloquei as setas para vocês. Essa aqui do sistema penitenciário, ela é uma panela de pressão, né? Quase explodindo. Pode ser comparada à superlotação das penitenciárias no Brasil. É uma figura de linguagem que apresenta uma metáfora que ela está apresentando. Aí neste outro aqui, ó, nessa outra, trecho da notícia, eu coloquei as características. Aqui, após a anistia, desmatamento cresceu 433% na Amazônia. Aí uma setinha azul, trecho da notícia vincula a charge. Traços de caricatura que tem no rosto do rapaz que está cortando, derrubando a árvore, né? É um traço de caricatura. Aí o rapaz não era madeira que a gente gritava antes, é uma figura de linguagem, ironia. Então, apresenta uma figura de linguagem. Eu coloquei outros exemplos também para vocês, tá? Aqui, esse aqui, personagem do Will Smith. Existem 3 formas de exagero que produzem um efeito cômico. A caricatura demarca um alvo de crítica. A hipérbole ressalta exageradamente os aspectos negativos. E o grotesco, ele aumenta o alvo do relato em uma proporção monstruosa. Então, a maioria das charges, eles colocam umas caricaturas enormes, um exagero que se obtém, né, na charge, na estrutura dela. A figura está aumentando alguns aspectos negativos do autor e o Smith. O que aumentou negativamente? As orelhas, né? A boca dele, o rosto. Então, isso é uma caricatura e uma figura de linguagem hipérbole. E logo em seguida tem o outro. Tem um adolescente deitado, né, numa maca, provavelmente fazendo algum exame. E aí está escrito assim, redução da maioridade penal. Saia com as mãos na cabeça. Apresentam um exagero intencional na expressão. Por quê? O adolescente, provavelmente, ele deve ter cometido algum delito, né? E aí teve a redução da maioridade penal. Então, ele estava no estabelecimento, fazendo um exame, ele deveria ter a polícia deveria estar procurando ele, foi um exagero isso, né? Aí, como houve uma redução penal, a polícia deu voz de prisão para ele, procurou e encontrou. Então, essa charge, ela apresenta uma hipérbole. Logo em seguida, nós temos as outras páginas da apostila. Nós vamos trabalhar. Na verdade, nós temos mais uma, que é Não Perca um Enem. Essa charge apresenta ambiguidade. Todo ano, há candidatos que atrasam para o exame do Enem, perdendo a oportunidade de ingressar no ensino superior por meio deste exame. Vocês podem observar que aqui, ó, o rapaz está conversando com o outro aqui no apartamento, na janela, e fala, não perco um Enem. Por que ele está aqui? Não perco um Enem. E aqui as pessoas, né, que estão na porta, porque já fechou a instituição. Aí nós vamos voltar aqui embaixo. A frase, nunca perco um Enem, explora um duplo sentido de um Enem. Vocês podem... É uma incerteza, uma indecisão na frase. Então, isso apresenta ambiguidade. Nós temos a continuação da nossa unidade 4, que nós vamos aprender concordância verbal, que nós vamos passar. Concordância verbal. Ela ocorre quando o verbo flexiona para concordar com o sujeito. Exemplos. Lembra que eu passei para vocês sujeito e predicado? Então, aí nós temos uma frase. A natureza pede socorro.
Pode observar que eu coloquei em colorido para vocês, tá? A natureza. Quem pede socorro? A natureza. Ela é um sujeito. Qual sujeito? Tipo de sujeito. Sujeito simples. Qual é o núcleo do sujeito? A natureza. Quem é o verbo? O verbo é o pede. Se eu fosse pedir para vocês classificar em sujeito e predicado, aqui a natureza, até aqui, vamos colocar maiorzinho aqui, assim, 24. A natureza seria o sujeito e aqui pede socorro, predicado, né? Vamos colocar menor. Aí. Agora nós vamos na outra frase. João e Maria foram passear no bosque. João e Maria. João e Maria. Quem foi passear no bosque? João e Maria. É um sujeito composto. Quem é o núcleo do sujeito? João e Maria. O verbo. Foram passear. E se eu perguntar para vocês quem é o sujeito predicado? O sujeito predicado. Sujeito, João e Maria, né? Foram passear no bosque, predicado. Nas orações com sujeitos simples, que apresentam um núcleo no singular, o verbo deve ficar sempre no singular. Nas orações com sujeitos simples, que apresentam um núcleo no plural, o verbo deve ficar no plural, né? Seguindo a outra parte. Oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser nessas orações. Aparecem os verbos impessoais. Então, é aqui, ó. É aquela que o verbo não se refere a nenhum ser. É uma oração formada apenas pelo predicado. Vai surgir sim o sujeito, mas tem o predicado. E que apresenta um verbo impessoal. Eu coloquei uma frase para vocês. Durante a semana choveu torrencialmente. Ela pode observar que ela tem um predicado. Então, não tem oração sem sujeito, ó. O predicado dela. Então, vamos colocar aqui nele e maiorzinho para vocês, tá? Entender. Predicado. Eu coloquei em seguida os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais que indicam fenômenos da natureza? É chover, ventar, nevar, escurecer, amanhecer, relampejar, fazer. O fazer é um verbo irregular e ele pode ser o fazer usado com a frio ou calor, etc. Exemplo. Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Eu coloquei o chove, que é um fenômeno da natureza. É um verbo impessoal. E aqui, verbos impessoais. Haver e fazer. Quando indica tempo decorrido. Exemplo. Faz muitos dias que não chove. Tá? Tempo decorrido. Faz muitos dias. É um tempo decorrido. No verbo haver. Com sentido. É um verbo. Lembrando. Os verbos impessoais. Chove. Relembre sempre esse quadrinho aqui, ó. Estou marcando para vocês. Aí aqui também, verbos impessoais, o haver e fazer. E aqui, vamos fazer a leitura. Verbo haver, com sentido de existir. Exemplo. Havia icebergs na rota do navio. Transformando a frase, existiam icebergs na rota do navio. Ainda há tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior. Vocês podem observar que se for para transformar a frase, como que ficaria? Ainda existe, né? Ainda existe, ó, aqui, ainda há. Ficaria assim, ainda existe tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior. Combinado o verbo haver? E aí nós temos o verbo ser. O verbo ser é indicando tempo e fenômenos naturais. Exemplo, ainda é, marquei o verbo em azul. Ainda é cedo, era 3 horas quando ele chegou. Eu quero passar uma observação para vocês, que eu vou até escrever agora para vocês. Os verbos, sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, quando empregados em sentido figurado, tem sujeito determinado. Veja, se eu colocar aqui, ó, vou colocar bem aqui, ó, apareceu o sujeito para vocês entenderem.
Choveram. Vaias. Vaias estão no sentido figurado, tá? Vaias. Após a votação das mudanças no Código Florestal. Vocês podem ver que aqui tem um verbo, choveram. Nós temos o predicado. Vamos colocar aqui. Vamos colocar embaixo. Predicado. Vaias. Que choveram? Vaias. Vaias é um sujeito, tá? Aí nós vamos colocar outra cor aqui. Vamos colocar amarelo fogo. Vamos colocar azul, tá? Choveram vaias. E aí eu vou colocar o sujeito. Então, lembrando. Sujeito, ó. E o restante, após a votação das mudanças, é o predicado. Também, tá? Aqui é predicado. Vamos colocar. Então, ela é formada por chover o predicado. Vamos colocar em vermelho aqui. O verbo, ó, impessoal. Fenômenos da natureza. Nós temos um sujeito, porque tem sentido figurado. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Os verbos que indicam, quais são os verbos que indicam fenômenos da natureza? Amanhecer, escurecer, lampejar, chover, ventar, nevar, tá? Indica fenômenos da natureza quando empregados em sentido figurado, porque esse vaias aqui está em sentido figurado, ok? Em sentido figurado, tem sujeito determinado, apresenta sujeito, tá? E aqui o restante predicado, vamos colocar. Predicado. Vamos colocar de roda, para vocês conseguirem identificar. E o predicado. Também outro que nós conseguimos determinar, apresentar o sujeito, é no verbo fazer. Aqui eu coloquei para vocês, ó. O verbo impessoal haver, fazer. Quando indica tempo decorrido. Exemplo. Faz muitos dias que não chove. Faz muitos dias não apresenta sujeito, né? Só apresenta o predicado. Faz muitos dias que não chove. Se eu colocar um verbo fazer assim, para vocês. Os senadores fizeram mudanças no Código Florestal. Apresenta sujeito nessa frase? Vamos colocar aqui de qual? Vamos colocar de vermelho, tá? Para vocês. Apresenta sujeito? Sim. Quem fizeram mudança no Código Florestal? Os senadores. E nós temos o sujeito, tá? Aí vamos mudar a cor. Nós temos o sujeito aqui. Os senadores fizeram mudança no Código Florestal, é o predicado. Em vermelho é o predicado. Então, o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. Tá? Ele é impessoal, mas com sentido de executar, quando ele executa, apresenta sujeito e concorda com ele. Fizeram as mudanças no Código Florestal. É um tempo decorrido, mas ele está executando, apresenta sujeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a este conteúdo da unidade 4, pode entrar em contato comigo via Agendedu, falando que vocês têm dúvida, citem a página, o que vocês precisam, tá? Para a realização dessas atividades. Essas foram umas revisões da unidade 4. Até breve, tchau, beijos!